Boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite a você que está aí participando da nossa live ao vivo aí. O grupo Treinamentes é um grupo destinado a desmistificar a hipnose, é um grupo de estudos, a gente trabalha muito estudando para que a gente tire aquele misticismo, né, que a hipnose traz para as pessoas, aquelas histórias todas do não voltar, do ter medo, enfim. E aí nós nos reunimos e fazemos essas lives toda quinta-feira, com a intenção exatamente de desmistificar. O Carlos, eu, o José Hamilton, o Guilherme, a gente está aí sempre para explicar. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que o Carlos está falando aí com a gente hoje, né? A respeito da hipnose na terceira idade. Eu sou o Marcelão, eu sou de São Carlos, São Paulo, tá? Aí agora acabou de entrar aqui o nosso querido amigo, o José Hamilton. Por favor, José Hamilton. Boa noite. E percebam que eu aguardei exatamente a hora que você estava falando, terceira idade, para poder entrar. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é José Hamilton, falo aqui de Anápolis, Goiás, onde eu faço atendimentos presenciais e também atendimentos online para todo o Brasil e até para o exterior. E agradeço muito aos colegas por mais essa oportunidade, agradeço a todos que estão nos acompanhando, parabenizo a todos vocês por estarem aqui conosco. E vamos lá, porque quinta-feira é dia de coisa boa, é dia de live do treinamento, não é, Marcelo? Exatamente. Só quero ressaltar, Carlos, que Sim, como sempre você não aparece para mim, tá? Pois é. Aparecendo para mim também. Muito interessante, porque é o seguinte, hoje eu tive a curiosidade de pegar um outro celular, e no outro celular aparecemos nós três. Mas nesse que eu falo, não aparece o Hamilton, mas não tem problema nenhum. Eu acredito que está tudo funcionando, eu vou deixar o outro celular aqui e vamos acreditar que dá tudo certo. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Carlos, sou aqui do Espaço Funcional, a gente tem uma clínica aqui em São Paulo, tem uma academia, tem, enfim, outras linhas de negócio. E estamos aqui para conversar mais uma vez sobre um assunto bem legal e vamos em frente. Carlos, pois não. Já vou aproveitar aí, já vou entrar no assunto. Bora lá. Beleza, bora. A gente tem que aproveitar o nosso tempo. Exatamente. Carlos, fala uma coisa para mim. Sim. Antes da gente falar de hipnose, que é o nosso assunto-alvo aqui, né? Pois não. A gente vai falar de um assunto bem interessante, que é a terceira idade, né? Exatamente. Que nós já estamos chegando lá, se já não estamos lá, né? Estamos quase. Mas, o que mudou na terceira idade, Carlos? Marcelo, eu acredito que a própria postura das pessoas que estão envelhecendo, né? Quando eu era criança, eu lembro da minha avó tricotando, né? Cadeira de balanço, aquela vovozinha, né? E comparando com o padrão de hoje, né? Uma pessoa de 60, 65 anos é considerada jovem. Trabalha, tem autonomia, viaja, usa computador, celular, estuda, faz curso, faz faculdade, tem vida social, tem vida intelectual, tem vida sexual ativa, tem desejos de continuar produzindo na sociedade, embora aqui no Brasil a gente tenha um estigma aí de que aposentado é parado, enfim. Os idosos também hoje estão muito focados em cuidar da sua saúde, tanto física quanto emocional. E é aí que a gente, nesse sentido, a gente entra. Mas, ô Carlos, então agora vamos para a nossa área aqui, né? Da hipnose, né? Exato. Esse aí é o foco nosso aqui, né? Isso. Fala uma coisa para mim, tem alguma restrição para a terceira idade, a hipnose? Marcelão, as restrições são as mesmas para as pessoas, vamos dizer assim, novas, pessoas comuns, né? Observando, obviamente, os aspectos cardíacos, de modulação de carga emocional também é importante, dentro do processo, né? O que é mais adequado para o cliente mais velho, a gente obedece esse cuidado, né? Aspectos cognitivos de comunicação devem ser plenos também, tá? Antes daquele mesmo procedimento padrão que a gente faz, deve-se tirar todas as dúvidas
explicar bem o que vai acontecer em cada etapa, o que se espera da participação em todas essas etapas, né? E também de todas as partes, nós como terapeutas e os idosos como clientes. Mas, Carlos, quando que é melhor para a pessoa tratar com hipnose, né? Quando ela já está idosa, quando ela já envelheceu, ou antes, né? Tem hora para isso? Existe alguma restrição, assim, tem que começar antes, tem que começar depois? Como que é? Marcelo, como tudo na vida, a prevenção é a melhor coisa, né? Se preparar antes para a mudança que vai acontecer ou que já está acontecendo, né? Sempre é melhor. Embora não seja muito costume da gente brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. Mas não importa se é antes ou depois, né? A gente consegue melhorar, sim, bastante a qualidade de vida de forma geral com a hipnose clínica, né? Então, basicamente, a hora que a pessoa sentir que tem algo atrapalhando é a hora de já começar, entendeu? Não importa se é mais cedo, melhor do que mais tarde. E como eu sempre falo, uma boa avaliação é que vai guiar bem o terapeuta a executar os processos com segurança em todo o processo de hipnose, né? Então, a avaliação é fundamental. Mas essa avaliação você faz antes da consulta, é isso? Antes da consulta. Eu costumo fazer sentar com ele, eu tenho uma ficha de avaliação bem completa, aquelas bem profunda, eu sento e converso com a pessoa, explico, faço a parte de psicoeducação. Quando eu recolho todos os dados, eu já monto na minha cabeça aí um cenário, um mapa mental do que está acontecendo, e aí eu passo para a parte de psicoeducação com bastante assertividade. Óbvio, já tirei as dúvidas, já fiz aquela primeira parte. Aí eu vou para a parte de, olha, está acontecendo isso, sem muita enrolação, uma linguagem bastante acessível, a gente já fala a real que está acontecendo e parte para as próximas etapas aí, conforme o planejamento. E, Carlos, o que nós, os idosos, mais nos queixamos para você? Vamos lá. As queixas mais comuns depende do nível etário da pessoa, né? E o estilo de vida que ela levou. Isso é que vai determinar boa parte do que ela vai me falar e do que eu vou falar para ela de volta, né? Se a pessoa teve uma vida mais ativa, uma vida mais que se cuidou mais, pode apresentar queixas diferentes do que uma pessoa que não se manteve produtiva, tanto física quanto intelectualmente, tá? Mas vamos lá. No geral, mas não sempre não se limitando coisas relativas à autoestima, medos reais ou imaginários, perda de memória, perda da capacidade cognitiva, a sensação de que que foi desprezada, né? Imobilismo emocional, se a gente pode chamar assim, ansiedade, depressão, está no pacote também, frustração de não fazer alguma coisa, ou não ser mais o mesmo para fazer aquelas coisas que costumavam fazer, né? Falta de vontade em se cuidar do corpo também, né? E as famosas dores, que aí está no pacote também, né? Disso aí tudo que você falou, assim, eu penso agora aqui comigo, Sim. Que tem duas coisas aí que me chamaram mais atenção, né? Tá bom. Que é a perda de memória. Oi, pode falar. Que é a perda de memória, né? E a questão de cognição e tudo mais, né? Mas a hipnose, ela pode ajudar nessas coisas? Vamos lá, veja bem. Problemas de memória e de cognição estão ligados a problemas estruturais e de constituição do cérebro, né? Então, nisso a hipnose não faz mágica, que a gente sempre fala, não faz mágica. Isso não cria neurônios, mas é muito eficaz para diminuir a sensação de incômodo em relação a esse tema. E também incentivar o cérebro a achar caminhos alternativos ou compensatórios, podemos chamar assim, né? Para contornar essa situação. Sempre dentro do que for possível, claro, né? Então pode ser retirar, por exemplo, barreiras, as barreiras que são coisas que atrapalham, aumentar a capacidade de concentração, isso também dá para fazer, e isso facilita muito a execução da maioria das atividades do dia a dia, que é o que as pessoas reclamam, entendeu?
Então a pessoa não está com alguma dificuldade, e a gente consegue melhorar o foco, melhorar alguma coisa, mas não tem milagre, entendeu? A gente ajuda bastante, mas não é milagre. Perfeito. Eu vou deixar o Hamilton perguntar um pouquinho. Vai lá, Milton. Deixa eu falar um pouquinho. O Hamilton está aqui, ó. Eu tô vendo aqui os dois aqui pelo outro celular. Mas vai lá, Milton. Vamos lá, deixa eu olhar para o Milton aqui, ó. Fala, Milton. É uma pena que eu não estou conseguindo te ver, cara. É um prazer muito grande poder olhar para você, mas estou te ouvindo bem e está tudo bem. O que você poderia falar em relação à demência e esquizofrenia, que são duas coisas assim que acometem bastante a nós, né, daqui a pouco, da terceira idade? Vamos lá. Isso também são problemas da estrutura cerebral, tá? Então não tem como reverter, mas dá para trabalhar. Deixando bem claro, o que é caso médico deve ser acompanhado por um profissional especialista, um médico, um psiquiatra ou qualquer outro aí, tá? Então a gente sempre deixa muito bem claro isso. O que a gente pode trabalhar em termos de qualidade de vida, né? Nos casos mais leves, por exemplo, senilidade, incentivar a concentração, atenção, pertencimento, etc, etc. Sensação de perseguição ou coisas associadas a isso, né? Incentivar a paz, tranquilidade, o esclarecimento, etc. Tá? Agora, doenças como Parkinson e Alzheimer, vocês não perguntaram, mas eu vou falar, também são estruturais e pode-se trabalhar como auxiliar, coadjuvante no controle e dar mais qualidade de vida. É o mesmo esquema que eu falei. Tentar dar uma contornada nessa situação, proporcionando um pouquinho mais de qualidade de vida. Mas, volto a dizer, não tem milagre nesse processo. A gente é um processo coadjuvante. Muito bom. Uma outra coisa que afeta também, eu acredito, né? Porque a gente convive com pessoas já assim, acima dos 70, e eu percebo muito essa questão de baixa autoestima. Você poderia falar alguma coisa sobre isso, Carlos? Sim, é possível trabalhar assim, problemas do passado que eventualmente atrapalhem a autoestima nos dias de hoje, tá? Aumentando confiança, capacidades atuais, diminuindo essa falta de confiança, angústias, né? Aumentar a certeza na tomada de decisões e mais um monte de coisa aí. Então pode-se trabalhar, por exemplo, gatilhos que disparam esses medos, né? Que prejudicam a autoestima, incentivar a mudança de comportamento. Tudo isso dá para fazer e é bastante... a gente consegue trabalhar com bastante assertividade isso. Não é tão complexo quanto se parece. Entendeu? É a mesma coisa que a gente trabalhar com qualquer pessoa que está com autoestima baixa. Obviamente, sempre tomando os cuidados relativos à pessoa, à idade dela, não subir muito as emoções, etc. Tá certo. Você falou sobre comportamentos, né? Ajudar na mudança de comportamentos. Isso poderia influenciar também na capacidade ativa da pessoa idosa, Carlos? Sim, se ela quiser e estiver disposta, como tudo na hipnose, né? A pessoa precisa querer e estar disposta a passar pelo processo, né? Eu costumo dizer que, assim, se a pessoa tem um sonho, tudo é possível, né? Então, eu já tratei pessoas que precisavam de um pequeno empurrãozinho para voltar, por exemplo, a se exercitar ou fazer uma outra atividade, né? Como estudar, curso, viajar, né? Às vezes a pessoa sei lá, não sei se surge alguns medos, né? Enfim, e sempre foi sucesso, tá? Outra coisa que dá para fazer também é incentivar a boa alimentação. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ficando mais idosa, ela tem alguns costumes, por exemplo, de não ter higiene perfeita como tinha, não se alimentar adequadamente, ter umas birrinhas de algumas coisas. Então, dá para reverter tudo isso aí também, tá? Dá para mexer bastante, ajudar bastante a ter um comportamento mais sadio, vamos chamar assim. Mas tudo isso com a hipnose, Carlos? Sim. Tudo isso dá para fazer com a hipnose. Ô, Carlos, agora não sei não, hein? Manda. Tem uma pergunta aqui que eu vou te falar, cara. Manda. Mas em relação a dores, o que pode ser feito? Porque os idosos, eles reclamam muito dessa questão das dores. Reclamam principalmente por causa do sedentarismo, né?
As pessoas que são mais velhas hoje, desse tempo para trás, vamos dizer assim, um pessoal que está com 85, 80, 90 anos, não tinha o costume de fazer ginástica como as pessoas hoje em dia, não era incentivado, não tinha tanta academia, etc, etc. Infelizmente é assim, né? Então tem bastante problema de sedentarismo, né? E a hipnose pode sim ser um auxiliar potente no tratamento de dores crônicas, né? Putz, eu já fiz 5, 10 lives, vai olhar lá atrás. Pessoal, olha lá atrás, porque é legal. Aquilo lá é quase um estudo, ó, olha lá atrás. É quase uma aula, é um sei lá o quê. Eu já falei muito sobre dores crônicas, né? Então pode sim ajudar muito, né? O assunto de dores crônicas é complexo, tem muitas variáveis, mas controlando tudo aquilo que eu já falei lá atrás, a gente pode usar a hipnose com muita assertividade para ajudar a pessoa a gerenciar a própria dor dela. Não só a gente como hipnólogo na sessão, mas ela fazer algumas coisas, alguns exercícios, algumas lições de casa lá para ajudar a gerenciar essa dor, né? Também dá para ajudar a incentivar a pessoa a voltar a fazer atividade física, né? Que para mim, na minha opinião, é principal, é fundamental. Todo mundo deveria fazer algum tipo de atividade física. E essa atividade física que eu estou falando não é aquele negócio assim, você anda meia hora na praça e... Não. Tem que fazer força, tem que se dedicar mesmo para preparar seu corpo para a terceira idade, você entrar na terceira idade com bastante qualidade de vida. Muito bom, Carlos. Inclusive, eu e o Marcelão trocamos umas risadas aqui. Quando você está falando aí dos exercícios e tal, os idosos que não tinham o costume de se exercitar ao longo da vida, parece que você estava falando de alguém aí, de algum colega nosso, né? Eu não sei de quem é, tá? Nem imagino. O Guilherme não está aqui, então não podemos falar nada. Eu não sou sedentário, tá, claro pessoal? Claro que não. Então, a vida... Não sou sedentário, não sou gordo e não estou ficando idoso. Nada. Nenhuma das alternativas anteriores. Carlos, tem uma questão muito importante. Quando a gente fala de hipnose, e nós somos terapeutas, nós somos hipnoterapeutas, trabalhamos com hipnose. Toda vez que a gente fala de hipnose, vem sempre aquela questão. Uma das técnicas que nós gostamos muito de usar, que é muito assertiva, como você diz, é justamente a regressão. Sim. Mas hoje nós estamos falando de terceira idade. Como que fica essa questão da regressão na terceira idade? É possível? Sim, pode. Mas veja, existem inúmeras técnicas de regressão. Tem regressão pela emoção e tem até aquelas mais metafóricas, né? Tipo portas, corredor, e até mesmo alguma inventada aí, que você pode inventar na hora. A sabedoria está em verificar qual é a melhor técnica para o momento do seu cliente. Não tem essa de forçar uma técnica. Eu só sei regressão para você, eu vou ter que... Não é. Você não vai entubar aquela que você sabe. Você tem que fazer o que é melhor para o cliente. Porque forçar não funciona. Então, a gente identifica o problema, busca a causa raiz, ou algo que simbolize isso, dá a melhor tratativa conforme cada técnica, com calma, tranquilidade e pega o feedback. Tem vários jeitos de fazer, eu falei algumas aqui, é possível sim, desde que se obedeça. Por exemplo, você não vai pegar numa regressão por emoção, a pessoa, por exemplo, tem 90 anos, você vai elevar aquele sentimento ruim que ela tem, para quê? Não precisa, entendeu? Então existe a sabedoria de fazer cada técnica. Isso não quer dizer que você não possa fazer, quer dizer que você tem que usar a técnica com sabedoria. Você tem que saber adaptar a técnica, você tem que saber ficar de olho no cliente e ir fazendo o ajuste fino, entendeu? Todas as técnicas podem, desde que você observe o feedback que o cliente está dando ali na hora e o feedback que o cliente vai dar depois, enfim. Pode falar, Marcelão. Eu tenho 3 perguntas em uma só. Vai. Vamos lá. A primeira delas, né, é que você falou uma coisa aí que eu fiquei meio assim, Carlos. Vai lá.
Você falou, a gente inventa na hora, quer dizer que você está inventando coisa aí, Carlos? Pelo amor de Deus. Não, Como que é isso, Carlos? Inventar Não, significa que... Tá bom, vamos lá. O que que eu... Depois você completa. Tá bom, Né? A segunda coisa é que você falou aí da regressão, né, por emoção, né? A gente tem até que ver se a pessoa não é cardíaca, né? Sim, ela sim. pode até ter um Foi o que eu falei problema, lá no começo. Foi o que eu falei lá no começo. Se ela não tem um problema de comunicação, cardíaco, sei lá. Tem tudo isso aí, a gente vê lá na ficha antes. Foi a primeira coisa que eu falei. Lá na amnese, né? É isso, lá na ficha de avaliação. Ficha de avaliação. E fala uma coisa para mim. E que outras técnicas, além da regressão, podem ser usadas, tá? Então eu queria que você falasse para mim do que você falou lá, que você está inventando aí. Na realidade é o seguinte, existem muitas eu sempre costumo falar que o limite do que o terapeuta aplica no consultório, o único limite do terapeuta é a própria imaginação dele. Então, ele pode criar técnicas. Eu já criei um monte de técnicas, de metáforas, não sei o quê, inclusive vocês conhecem, usam, e tudo isso você tem que, obviamente, construir toda uma linha de raciocínio para que isso seja terapêutico. Não adianta você falar por falar. Não, a hipnose não funciona assim. Ela precisa ter um contexto, né? Então você pode inventar, criar, ou com o nome que você quiser, estruturar a técnica que seja terapêutica. Então você, por exemplo, isso muita gente faz com metáforas. Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, metáfora. Então você pode encadear uma história com participação vívida da pessoa e chegar num fundo terapêutico, num fim terapêutico que seja bom para ela, que é o que interessa. Entendeu? Então, nesse sentido, eu disse de você inventar, de você criar, né? Não é fazer, eu sempre falo, fazer qualquer coisa de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Então, vai em qualquer lugar, com qualquer um, entendeu? É bem por aí. Então, quando eu digo inventar, você estruturar toda uma linha de raciocínio que seja bom e terapêutico para a pessoa. E outras técnicas que funcionam, né? Bom, basicamente, todas as técnicas que você domine podem ser aplicadas na terceira idade, né? Terapia de partes, panorama mental, técnicas simbólicas, ou as metafóricas que eu acabei de falar, enfim. Se precisar adaptar, juntar técnicas, criar uma do zero, é só fazer, não tem problema, entendeu? Aí eu volto de novo a falar, a imaginação do terapeuta é o limite, desde que faça sentido e seja boa para o cliente. Aí tá valendo. Agora, para fazer um negócio que não vai fazer bem para ele, não faz sentido. Então não faz, usa o protocolo pronto. Eu não gosto de ficar copiando o protocolo pronto. Acho que o que é melhor para a gente fazer é o seguinte, aquilo que eu falei, faz a ficha de avaliação, entende o problema do cliente, monta um panorama, um mapa mental do que está acontecendo com ele, faz a psicoeducação, vê quais são as técnicas, encadeia, faz uma linha de raciocínio, que aí é melhor para o seu cliente. Tudo que o foco é ele, não é você, entendeu? É isso. Legal. Ô Carlos, a gente está falando aqui de metáforas. Sim. E eu pensei numa agora, enquanto você estava dando essa explicação. Sim. Marcelão, o nosso amigo Carlos, ele está, metaforicamente falando, ele é aquele atleta de futebol, aquele jogador de futebol que já está ali perto dos 40 anos e que conhece todos os atalhos, cara. Então ele faz diferente, ele já conhece os atalhos. Põe os outros para correr. Põe os meninos para correr. Você só fica ali no meio de campo administrando. Então, fica muito mais fácil quando a pessoa já tem experiência, quando ela já conhece o significado de tudo, quando ela já conhece como funciona, como a mente funciona, por que a hipnose funciona, como que cada técnica funciona, e aí ele começa a fazer os atalhos. E isso é muito interessante, tanto para ele quanto para o cliente. É verdade mesmo, né? A gente vai chegando uma certa época da nossa vida que as coisas se tornam muito simples. Então eu vejo o Hamilton, quando ele faz os casos, né, que ele passa para a gente durante as nossas reuniões, tudo, né? A maleabilidade que tem das técnicas, né?
então a gente passar de uma técnica para outra, né? O Hamilton demonstra muito isso. O Carlos, ele tem essa questão do estar muito ágil a mente dele para, né, conseguir fazer essas mudanças durante o processo. Eu acho isso sensacional. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer. Como o Carlos falou, protocolo tem um monte aí na internet, né? Que se funciona ou se não funciona, não sou eu que vou discutir isso, né? Mas é claro que quanto mais ferramentas o Carlos tem, o Hamilton tem, melhor o atendimento deles, né? Exatamente, é isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. O que eu sempre digo aqui para os alunos é assim, quando eu estou dando aula, etc., eu falo assim, você tem que ter a capacidade de lidar com o caos e formular a melhor resposta para cada coisa. Porque se você não consegue lidar com o caos significa o quê? O imprevisto, o inesperado. Porque isso vai acontecer. Não é uma questão de pode ou não acontecer. Não, isso em algum momento vai acontecer, entendeu? Então você tem que ter a capacidade de lidar com todo esse caos. E sempre dando a melhor tratativa e a melhor resposta para o seu cliente. Porque o que interessa é isso, é o bem-estar da pessoa, no caso da pessoa idosa, mas isso é para qualquer um. Qualquer público que a gente atende, a gente tem essa mesma mentalidade, né? E eu sei que o Hamilton quer fazer uma pergunta, ele está com cara de que quer fazer pergunta, mas deixa eu só aproveitar, só para não sair do assunto, que o Henrique fez um comentário, né? Que ele falou que ele anda todo dia, mas o cardiologista dele falou que ele precisaria fazer academia para ganhar massa muscular, que é o que você acabou de falar agora há pouco, né? Isso é para mostrar que o que o Carlos está falando, pessoal, não é conversa não, tá? Não, coisa séria, coisa de gente grande, tá? Eu sempre falo que quem está aí, né, o Carlos hoje, eu a semana que vem, o Hamilton a semana passada, né? A gente estuda para estar falando o que a gente está falando, né? Não vem do além, não, né? Não nasce as coisas aí na cabeça da gente, não, né? Não são os actualizados que trazem, não. A gente estuda, vai atrás. Exatamente, tem que ir atrás. Se você quer ser independente da profissão, se você quer ser um profissional de primeira linha, você tem que estudar. Exatamente. Você tem que estudar, você tem que criar as suas técnicas, os seus melhores procedimentos, os seus melhores passos. Não tem que ser só um recebedor de informação. Você tem que potencializar tudo aquilo que você recebe em forma de alguma coisa, seja, se você trabalha na área de informática, você trabalha melhor, potencializa isso em ação. O importante é a ação. Aí nós estamos falando de hipnose, vamos potencializar isso com técnicas e ferramentas que melhorem a vida das pessoas. Mas isso serve para qualquer profissão. E façam como eu, e façam como o Henrique aqui, que está sempre nas nossas lives aqui, né? Estejam entre os melhores. Ou Exatamente. seja, a Milton aqui do lado, o Carlos aí em cima, o Guilherme que não pôde participar hoje, mas estejam entre os melhores. Tá? Mas você tem pergunta, não tem, Hamilton? Rapaz, eu tenho um monte aqui. O pessoal, se eu for ler todas as perguntas que me mandaram aqui no decorrer da semana, nossa senhora. E, aliás, eu queria até pedir para todos que estão nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar ainda, porque a live vai ficar salva, que continuem enviando as perguntas. Porque as perguntas que vocês enviam, a gente não consegue ler todas, a gente não consegue formular todas essas perguntas, mas elas são muito importantes, tá? Então, em cada live a gente vai lendo algumas, a gente vai estar falando. Continue mandando, porque é muito importante para a gente, as perguntas de vocês. Ô Carlos. Sim. Eu não estou te vendo, você está me ouvindo, né? Estou escutando bem. Eu estou te vendo aqui pelo outro celular. Tem algumas coisas, quando a gente fala de terceira idade, inevitavelmente, a gente já imagina assim, que é inevitável que em algum momento essa pessoa ela vai ter algum problema mais sério de saúde, ela vai estar assim, numa situação mais terminal, ou até mesmo num coma. Teria como, ou seria seguro, usar hipnose com pessoas em estados terminais ou com pessoas em coma?
Sim, porém deve-se observar aí os cuidados que eu já mencionei, né, e usar técnicas apropriadas. Por exemplo, gravações, adaptar como hipnopedia para a terceira idade, vamos chamar assim, né? Gravações como fundo musical, para que o cliente gostava, para tentar despertar ele, né? Com um discurso positivo, incentivador. Inclusive, a gente tem lá no outro grupo que a gente participa, um caso, que eu até recebi feedback de um outro terapeuta também, que ele trabalha em hospital, que usou com bastante inteligência e propriedade esse tipo de coisa, e a pessoa teve a sua melhora, né? Não podemos falar que se era por causa da hipnose ou se era por causa do que voltou do coma, mas voltou melhor. Isso a gente pode entender que a pessoa voltou melhor, ela voltou mais positiva, né? Então, em alguma instância, aquilo ajudou a pessoa de alguma maneira, não importa qual. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, assim, não alimentar nos familiares esperanças ou promessas infundadas, né? O cérebro é poderoso, mas também tem seus limites, né? Então, eu sempre falo, a régua de medida é ser razoável, né? O trabalho continua sendo de conforto, bem-estar, de saúde para o cliente, ajudar a pessoa, entendeu? Mas sempre a régua tem que ser o razoável, sem vãs promessas. A hipnose, a gente às vezes vê no YouTube, a hipnose faz um monte de coisa, e a gente sabe que não faz, entendeu? Então, todas as ferramentas, não importa qual seja, a A, B, a C, o médico tem limite, o psicólogo tem limite, todas as profissões, o fisioterapeuta, todos têm limites dentro ali da sua área de competência. Porque é assim que as coisas funcionam. Tudo tem um começo, meio e fim, inclusive qualquer profissão, entendeu? Então, a gente pode ajudar sim, qualidade de vida. Isso a gente consegue ajudar bastante. Trabalhar o cérebro, fazer ele ser mais positivo e etc, etc. Então, nesse contexto, a gente consegue ajudar. A gente não é a ferramenta única. E nem tudo se resume à hipnose. Tá? Então, cada um no seu quadrado, fazendo a melhor técnica, o melhor procedimento possível para ajudar as pessoas. Muito bom. Carlos, até porque, né, tem alguns casos que a hipnose não pode cuidar, né? Exato. Mas e aí? Exatamente. O que pode ser feito? A gente desiste da pessoa? Não desiste, né? Em casos mais complexos, a gente pode trabalhar aquilo que eu falei, eu sempre falo, é a qualidade de vida, né? Com aceitação, por exemplo, o positivo, resgatar a vitalidade, a ação do passado e incentivar o que pode ser feito hoje, né? Assim, enquanto há vidas, é esperança. Não é porque a pessoa, por exemplo, teve foi acometido de uma coisa mais grave, uma doença crônica, alguma coisa assim, que terminou tudo, entendeu? A gente pode olhar de um outro ângulo, né? Então, outro dia eu vi uma coisa que o Cleverson, nosso mestre Cleverson falou, ele falou uma coisa interessante, cara. Ele falou que o copo vazio é uma oportunidade de enchê-lo, entendeu? E eu achei, cara, eu guardei isso aqui na minha mente. Não tem aquele negócio, vou ver o copo meio vazio, meio cheio, aquela conversa toda de postagem de autoajuda aí, mas ele falou um negócio interessante. O copo vazio é a oportunidade de encher. E vamos encher esse copo de coisa boa. Não vamos deixar ele vazio. Né? Não tem aquele negócio que cabeça vazia é oficina do diabo? Sim. Então vamos encher, já que a cabeça vai ficar vazia e o diabo vai tomar conta. O diabo é só uma expressão, né, gente? Vamos encher de coisa boa, vamos encher a cabeça de coisa boa, de vida, de produtividade, de lembranças boas, vamos encher a cabeça de coisa boa, entendeu? Enquanto a vida é esperança. Muito bom. Carlos, nesse seu período trabalhando com as pessoas mais idosas, nós sabemos que você trabalha com casos assim, um pouco mais complicados, com casos um pouco mais difíceis, e dentro dessa sua experiência, qual o resultado ou quais os resultados mais importantes que você tem percebido trabalhando com idosos? Uma melhor qualidade de vida no presente, né? Um novo gás, uma nova vitalidade, uma nova vontade, um resgate no fazer, né?
no realizar, de viver, né? Uma sensação que ainda comanda a sua vida e não o externo comanda a sua vida. A própria pessoa é senhora da sua vida e dos seus comportamentos e das suas atitudes, né? Com mais harmonia interna, né? E com a família, com menos reclamação, porque às vezes a pessoa reclama demais, né? Com mais felicidade, entendeu? A mentalidade mais positiva, né? Pronta para encarar o dia a dia, os desafios, com menos cobrança pessoal e com mais equilíbrio e alegria, vamos chamar assim, né? Então esses são os principais, principais coisas que eu acho que funciona bem. Bom, Carlos, e deixa eu falar uma coisa para você. Então, o pessoal que está assistindo aí, né? Sim. Que é da terceira idade, os familiares que têm pessoas na terceira idade, né? Para gente que está chegando na terceira idade aí, você pode afirmar que a hipnose não tem problema nenhum, pode fazer. Você afirma isso? Eu afirmo isso, que a hipnose feita por um profissional gabaritado, qualificado, experimentado, não um Zezinho qualquer, um profissional que tenha experiência, que saiba, que tenha, que lide, né, com uma maneira empática, tranquilo, tá? E que seja bonito, use óculos. Que seja bonito e use óculos e tá bom, né? Já tá bom. Mas, brincadeiras à parte, né, para os terapeutas, eu acho que é o seguinte, o que eu falei, uma boa avaliação e observar aqueles cuidados já mencionados, né? Para as pessoas de terceira idade, que eu acho que importa, né? Os filhos, principalmente os filhos que estão assistindo e que verificam que seus pais, em alguma questão, precisam de ajuda, se antecipe, né? Procura um hipnoterapeuta qualificado, experimentado, de novo, aí da sua região, tá? Nós aqui também estamos à disposição, pode entrar em contato, mandar as perguntas, enfim, já foi falar disso aqui, acabou de falar. Não espere o problema, a sensação, o pensamento disfuncional se agravar. A saúde emocional sua e dos seus pais é tão importante quanto a saúde corporal. Às vezes a gente dá muita atenção para a saúde corporal e esquece da parte emocional, né? Então, a cabeça comanda o corpo. E quando a cabeça está equilibrada, o corpo está equilibrado e tira de letra. Entendeu? A cabeça está equilibrada, mesmo que o corpo já está mais ou menos, vai bem, entendeu? Então, cuidar da cabeça é tão importante quanto cuidar do próprio corpo. E mesmo, né, as próprias pessoas, se perceberem que tem alguma coisa errada, né, vá procurar ajuda. Os cônjuges, né, os esposos, esposas, amigo, né, às vezes a pessoa tem um amigo idoso e essa pessoa começa a ter sinais, né, de repente alguma coisa não está legal, procurar ajuda, né, afinal de contas, ajuda nunca é demais, né, principalmente pro idoso. Às vezes o idoso, ele, por vários motivos aí que a gente estava falando, aí o Carlos expôs muito bem, né? De repente, até por questões de autoestima e tudo mais, o idoso acaba deixando, né? Falar assim, não precisa, né? Eu já estou idoso mesmo, então eu não preciso de nada, né? Mas é justamente isso. É justamente isso, Marcelão. O que acontece é que, assim, quando eu era criança, quem ia procurar ajuda para a mente era louco. Ele vai lá no psiquiatra, no psicólogo, ele é louco. Então a gente ainda tem desse passado algumas marcas, alguns resquícios que hoje já não tem mais sentido. Há 40, 50, 60 anos atrás, ok, não tava lá, a gente não estava lá para fazer a live que nós estamos fazendo hoje. Não tinha a informação difundida de uma forma tão rápida quanto a gente tem aqui. Tem milhões de pessoas falando sobre isso no YouTube, tem livro, tem programa de televisão, tem um monte de coisa. Há 50 anos atrás não tinha. Então é importante que a gente desmistifique, tire essa cicatriz aí de que quem procura ajuda é louco. Não. Quem procura ajuda
Ajuda é a pessoa que está entendendo que tem um problema e que dá para resolver, entendeu? E que dá para melhorar. Às vezes 10% é o suficiente para a pessoa ter qualidade de vida. Às vezes 20, 30, não sei, cada pessoa é única, cada caso é único, e cada cérebro responde de um jeito. Mas então não deixa a oportunidade passar. Não deixa a oportunidade passar. Enquanto a pessoa idosa está lúcida, está mais lúcida, ela consegue se comunicar, dá para fazer coisas. E com segurança. Nós não estamos falando de fazer uma coisa que a gente não tem segurança de fazer. Aqui, pelo menos a gente, no treinamento, não pratica hipnose mística, entre aspas, entendeu? A gente estuda, lê artigo, vai atrás das coisas, entendeu? Então a gente tem segurança. E tem outros profissionais também, muito legais aí, que estão nas regiões aí que a gente não conhece, mas tem muita gente boa fazendo coisa legal e com segurança, entendeu? Então, se antecipa, procura essas pessoas, né? Não estou dizendo que se procurar a gente, ok, a gente ajuda também. Mas tem muita gente boa aí. Então procura essas pessoas, esses profissionais de primeira linha, para ter uma qualidade de vida melhor. Você idoso que está vendo, você que é filho, filha, e tem ainda seu pai, sua avó, seu avô, que tal pensar em proporcionar para ele uma qualidade de vida melhor? Eu acho que é justo. Eles já fizeram tanta coisa por tanta gente, está na hora da gente também, às vezes, dar uma retribuída, né? Ô, Carlos, e é até interessante, eu estava pensando aqui, porque às vezes a gente está falando aqui na live e as pessoas podem pensar assim que, mas esse tratamento pode ser, sei lá, complicado, e às vezes não tem um alcance tão interessante de como a coisa é simples. E muitas vezes a pessoa, o idoso que está passando por alguma dificuldade, muitas vezes ele está precisando apenas de uma coisa simples. Pode ser que ele esteja precisando apenas de uma pessoa que lhe dê atenção. Que Exato. escuta a sua história. Pois é. Que o ajude a dar uma relaxada. Às vezes ele está precisando de uma coisa tão pequenininha para se sentir muito melhor. Eu falo para meus alunos assim, cara, se você não sabe fazer o simples, você não sabe fazer o que é um pouco mais complexo. Então você tem que ser bom de fazer pequenas coisas simples. Que uma coisa complexa é feita se você dominar pequenas coisas simples. E com terapia, com o tratamento de hipnose, enfim, e outros, qualquer tipo de terapia, o simples é o que funciona. Quanto mais simples e mais assertivo você for, mais cirúrgico você for, mais entendível você for, melhor para outra pessoa. Não adianta eu chegar aqui e começar, por exemplo, essa live desse projeto Treinamentos. Ninguém aqui está falando termos técnicos, em uma das nossas lives, com exceção de alguma coisa um pouquinho mais que a gente tem que falar o nome de uma técnica, a gente fala linguagem entendível, fácil. Por quê? Porque outra pessoa do outro lado aí precisa estar entendendo e precisa estar confiando que a gente saiba o que está falando e saiba fazer o simples, o arroz com feijão, mas o melhor arroz com feijão. Porque não é porque chegar, fica aqui cheio de falatório, cheio de não sei o quê, e chegar na hora fica xoxo. Né? Não. O simples bem feito, cirúrgico, bem executado, é esse que... Porque se você não sabe fazer o simples, cara, você não vai saber fazer complexo. É assim que funciona. Qualquer coisa na vida. Inclusive, se acontece da gente ser obrigado durante a nossa live colocar alguma palavra mais rebuscada, né? Que vamos dizer assim, o que a gente acaba fazendo, né? A gente, mas explica aí o que é isso, né? Porque é exatamente isso, a gente quer a coisa simples mesmo, né? E na verdade, né? Não sei, mas eu sinto quando a gente conversa aqui, né? Que nós somos simples. Nós somos pessoas que a gente lida com o público de uma forma simples, de uma forma tranquila, de uma forma sem querer... às vezes o Carlos fala das técnicas, né, que a gente usa, que a gente mistura técnica, que a gente mistura momentos dentro do nosso... né, mas são de uma forma tão natural e tão simples, né,
que acaba acontecendo, não é uma coisa assim, pelo menos eu imagino que seja com os outros também, mas da minha parte, assim, não é que eu tô ali, eu paro e falo assim, nossa, e agora? Que técnica que eu vou usar, né? Das 5.325.000 que existe, agora eu vou usar a 2.600.000. Não, simplesmente, né? Você está ali e a coisa vai fluindo, a coisa vai acontecendo, as técnicas vão acontecendo, a gente percebe, né? Pela percepção do nosso cliente, qual é a melhor técnica naquele momento para aquela pessoa, né? E se você planejou uma coisa e tiver que mudar, muda. Eu sempre, nas aulas eu falo sempre assim, muda antes que seja preciso mudar, entendeu? Então, você antecipa sempre, você tem que ter o seu rol do seu ferramental ali, entendeu? E ser hábil em mudar de uma ferramenta para outra. Exatamente. Quando você tem certeza, quando você tem firmeza, você tem domínio, né? Eu falei em algum momento lá para trás, quando você tem domínio do que você faz, não tem problema nenhum. É com a maior tranquilidade, muda. Essa chave de fenda não funciona, usa outra, pega outra, usa, adapta, entendeu? Essa lidar com o inesperado de uma maneira muito tranquila. Quando você porque sabe nós estudamos, né? Quando nós você sabe o que você está fazendo, não tem problema. Nada como ter o camisa 10 experiente. Aí. Pois é, em todo time de futebol tem o cara que o camisa 10, o que ele é? Ele põe a molecada para correr, ele distribui o negócio, ele tem a visão ampla e ele vai fazendo, às vezes, ali do capitão, vamos chamar assim, né? E com a hipnose, o capitão ali tem que jogar junto com o seu cliente, né? O cliente passa a bola para você, você também devolve a bola para ele redonda, né? Você não vai devolver quadrada, entendeu? Então, essa sabedoria, essa experiência de fazer essa jogada, construir essa jogada, é o que, em última instância, vai proporcionar ali para o seu cliente um bem-estar. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A pessoa idosa, no caso que nós estamos falando, sair melhor do que entrou. Tem que sair melhor do que entrou. Isso é tranquilo. Ponto pacífico. Na verdade, Carlos, isso aí é o que você falou, né? Não tem jeito, não tem como a pessoa ir numa sessão de hipnose e não sair melhor do que entrou. Se o cara é como você falou, se ele é qualificado, se ele tem informação, se ele conhece o que está acontecendo, não tem como você sair... não. Mas sair mais ou menos, não tem essa de sair mais ou menos. Tem que sair melhor, cara. E melhor não estou falando sair um melhorzinho. Não é melhorzinho, é sair melhor. É isso, é assim que funciona. Se não sair o melhorzinho, é porque tem alguma coisa errada, né? Ele pode ainda numa sessão, talvez não sair 100% em uma sessão. Não estamos falando 100%. Nós estamos mas falando 99% ele tem que sair. Tem que sair melhor do que entrou. Assim, o processo de hipnose é um processo. Processo, lembra daquelas... Processo, tem várias coisas. Tem encadeamento, é uma coisa. Nós não falamos que tem que... O processo é uma sessão. Não estamos falando isso. Às vezes você tem que... por exemplo, eu trabalho regressão, depois eu trabalho técnicas simbólicas, depois eu trabalho metafóricas. Cada um trabalha nas 3 instâncias de como a informação é armazenada. Então, essa é a minha percepção de trabalhar. Tem gente que trabalha de outra maneira, mas então a gente trabalha de várias maneiras para cercar o negócio para sair. A primeira ele sai melhor. Na segunda ele já sai melhor porque ele saiu na primeira. Na terceira, e assim por diante, entendeu? Então tem que sair melhor. Não esse papo de eu vou sair pior. Não faz sentido, eu vou sair pior do que entrei. Então nem tivesse vindo, né? E sabe um ponto que eu queria dar uma voltada, Carlos? Fala. Que eu achei assim, que você falou uma coisa que a gente estava falando a respeito, você comentou, né, a respeito de que antigamente, né, as pessoas não tinham a informação, né, e hoje as pessoas têm mais informação, então tem a live que a gente está fazendo, tudo. Mas você sabe que
eu percebo que o preconceito com relação à hipnose e com relação ao eu ir no psicólogo, no psicanalista, está ligado com, eu vou no psicólogo, vou no psicanalista, significa que eu sou louco, né? Sim, é verdade. E isso ainda existe muito, né? E o preconceito com relação à hipnose também, né? Então, eu vejo muito, aí eu vou falar pela minha idade, né? Eu vejo muitas pessoas da minha idade, né? Que eles têm esse preconceito, tanto com relação ao psicólogo, ao psiquiatra, ao psicanalista, quanto à hipnose, né? Então, às vezes, a pessoa deixa de ir no atendimento, eu não vou no psicólogo porque eu não estou louco, né? E não é isso, né? São coisas bem distintas, né? Vamos lá. Também. Vou usar uma figura de ilustração aqui. Vamos lá. Você não, minimamente, eu não posso falar que eu também não sou muito, mas minimamente, você não leva de vez em quando seu carro para uma manutenção? De vez em quando leva pelo menos quando o pneu está careca, você leva para trocar o pneu e trocar o freio. Pelo menos isso, entendeu? Então por que você não vai fazer isso com o seu corpo e com a sua mente? Entendeu? É isso, entendeu? Não tem... tudo bem, você pode... Eu vou dar o exemplo de mim, eu não sou o cara mais zeloso com o meu carro, mas de vez em quando eu levo ele para fazer manutenção. Tem que levar. Deixa eu só fazer um complemento também, Carlos. Aham. Essa coisa de metáfora eu gosto muito. Só metaforeando um pouquinho mais isso que você está falando, que é mais ou menos assim. Se você tem o seu televisor, e o seu televisor apresenta um problema, em qual profissional você vai levar o seu televisor para poder ser consertado? Se levar no açougueiro não vai rolar. Isso. E quais os profissionais mais indicados para cuidar da sua mente? Exato, são os profissionais que estão ligados aí, a psicanalista, hipnólogo, psiquiatra, enfim. Esses são os profissionais hoje que estão mais preparados aí, né, dentro das suas competências para ajudar as pessoas. É isso. E as pessoas, às vezes, elas não percebem que elas estão precisando dessa ajuda, né? E elas acham que não, elas acham que não, eu não preciso, que não está acontecendo. Então, sempre procure uma ajuda. Mesmo que você ache que não precise, sempre procura, sempre vai ser bom. Né? O máximo que pode acontecer é nada. O que eu falo, não, sempre ajuda, mas o que eu falei, principalmente na terceira idade, é o que eu falei, você está vendo seu pai, está tendo acontecer alguma coisa ali, você vendo que está variando alguma coisa ali, você antecipa, conversa, né? Porque é uma coisa assim, às vezes a gente tem um pensamento e fala assim, vou pegar a pessoa e levar. Não, conversa com a pessoa, explica para a terceira idade. A gente, as pessoas de meia idade, mais jovem hoje, estão muito acostumadas a serem mais imediatistas, explosivas, e não sei o quê, e falar, e conversa um pouco mais, tem um pouco mais de atenção com a pessoa que está mais da terceira idade, seu avô, sua avó, tem um pouco mais de atenção, pode ser que eles sejam mais velhos, explica, conversa, não impõe as coisas, né? E aí flui bem, conversando, desmistifica, por isso que a gente já tanto aqui no treinamento, a gente já fez tantas lives, desmistificando, virando do avesso esse assunto, de uma forma bem simples, né? Se quiser assiste as lives lá atrás, já publicadas, né? Então, explica, conversa e traz, antecipa. Leva o seu avôzinho, sua avózinha, seu pai, sua mãe. Aproveita que tem os profissionais, que hoje está tudo mais fácil. Não tem coisa de louco. Louco é quem deixa o negócio correr solto. Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que a questão é exatamente essa, né? Procura ajuda. Todo mundo. De repente o pai e a mãe não tá, o avô, a avó não tá querendo
se aceitar essa, né? Converse com outras pessoas para que outras pessoas tentem ajudar também, né? Como o Carlos falou, obrigado ninguém pode ir. Não funciona. E às vezes o que o Hamilton falou, que às vezes o que precisa é só aquela palavra, a pessoa fala aquela palavra X, muda tudo. Entendeu? É que às vezes a pessoa, o filho, né, não tem a paciência, nem a vontade, nem o gás de ficar sentado ali, escutando, blá, blá, blá. Então, às vezes é uma palavra resolve. Entendeu? Não vamos subestimar o poder da palavra, nem o poder da comunicação. E tem uma outra coisa, né, Carlos? Um profissional especializado na área, ele sabe o que ele está fazendo, claro. Ele conhece o que precisa ser feito, ele consegue identificar o que precisa ser feito, diferente, às vezes, de um parente que está convivendo com a pessoa, ou a própria pessoa, que não tem esse conhecimento, não tem essa noção dessa necessidade. Sempre que a gente está olhando de uma parte mais superior, né, está olhando de cima para baixo, tem uma visão panorâmica melhor e está mais isento do problema, né? Então, por isso tem todos esses profissionais aí que a gente tem falado, né? Eles têm uma postura mais distanciada do problema, ele consegue ajudar e gerenciar melhor. Consegue ter a palavra certa na hora certa, né? Como é que é aquela história? Quem está de fora vê melhor? Geralmente, né? Geralmente. Na verdade, Hamilton, isso aí é até aquela coisa, né? Às vezes você está fazendo um desenho, uma escultura, alguma coisa, você está olhando ali aquela coisa que você está fazendo, aí você não dá aquela parada, afasta assim para olhar de longe, né? Porque quando você está de longe, a sua visão é diferente da de quem está perto, né? E acontece muito isso. Às vezes a pessoa não consegue enxergar esses caminhos porque ela está envolvida emocionalmente, porque ela está envolvida naquele laço familiar, tudo. Às vezes não consegue. E eu já tive casos de clientes, né, idosos, que a pessoa ela me procurou, né? E aí no fim a gente acabou nem fazendo a sessão de hipnose. Eu acabei ouvindo ela, né? Aí no fim o senhor virou para mim e falou assim: "Puxa, Marcelo, posso te dar um abraço?" Então, de repente, era aquilo que ele estava precisando naquele momento, não era nada fora de, né? Então é isso. Às vezes a pessoa ela está com problemas emocionais causados, né, por algumas coisas que são simples. E às vezes a gente ajuda de diversas formas. Exatamente, é isso. Simples. O simples é o que funciona. Exatamente. Pessoal, nossa live está no fim. Né? Exato. Não sobe, né? Depois não sobe para o Instagram. Uma hora passa muito rápido. Passa. Mas semana que vem tem mais, não é isso? Opa! Mais uma live. Marcelão está conosco. Marcelão, depois você vai dar um spoiler do que você vai falar, se for possível. Eu já quero espalhar nos grupos aí. Eu quero chegar com um caderninho assim, todo cheio de perguntas aqui que o pessoal me manda para fazer para você. Eu tenho um assunto bem legal, mas eu vou deixar para a gente conversar sábado na nossa preceptoria. Boa. E aí a gente bota para todo mundo saber aí. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? E agradecer ao José Hamilton pela presença aqui com a gente. O Guilherme, infelizmente, hoje teve um probleminha, não pôde comparecer, mas eu queria agradecer a ele também, que engrandece o nosso grupo Treinamentes, ao nosso mestre Carlos, que está sempre aí nos brindando com toda a informação possível, né? As pessoas que assistiram, eu vi muita gente aí que eu conheço, né? A Maria Inês, a Maria Elizabeth, a minha querida irmã, esteve presente aí, a
a minha esposa, pela primeira vez, está numa live nossa aí, tá, pessoal? Poxa vida. Então tem que dar uma ganja para ela aí. Tá? Boa. Então eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, aos que forem assistir aí oportunamente. Muito obrigado. Namastê, pessoal. Além das pessoas que o Marcelão citou, Luiz Fernando, Adelson, obrigado a todos. E mais do que agradecer, eu quero parabenizá-los. Parabéns por estarem aqui. E é muito bom estar com pessoas como é esse projeto do Treinamentos. E a gente está sempre procurando trazer coisas boas, coisas novas, assuntos interessantes. E parabéns a vocês que nos prestigiam, que participam, e acabam aprendendo, e acabam fazendo com que a gente também cresça. Porque a presença de vocês aqui, as perguntas que vocês mandam, tudo isso nos ajuda demais no nosso crescimento. E quando a gente melhora, automaticamente a gente consegue trabalhar melhor e a gente consegue atender melhor todas as pessoas que nos procuram. Né? Obrigado a todos, parabéns mais uma vez, colegas, Marcelão, Carlos, felizmente o Guilherme não pôde estar. Boa noite e muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem tem mais. Mandem as perguntas, mandem os temas também que vocês querem que a gente esclarecer alguma coisa. Pode mandar, não tem tema difícil aqui para a gente não. Pode mandar. Quanto mais diferente, melhor. A gente faz uma live e conversa sobre esse tema. Tá bom? Gente, obrigado e fiquem com Deus. Um abração para todo mundo. Até a próxima.